Todos, Ah, todas. boa tarde. A Roberta começou a gravar, agora não posso falar mais besteira. Em primeiro lugar, queria agradecer. Esse é o nosso primeiro encontro de um projeto que a gente começou em 2020. Eu sou o presidente da PP, acho que já conheço alguns de vocês aqui. E é um projeto que a gente iniciou lá em 2021, acho, 2020 e 2021, um projeto de uma discussão que nasceu a partir de um bate-papo com os professores, dessa necessidade de aproximar a academia do ambiente profissional. E a gente testou esse projeto, deu certo em 2023, a gente fez 6 etapas, que foi um sucesso. Esse ano já começamos bem aí com a Marcinha Esteves, que está fazendo um trabalho sensacional na BAP, uma baita liderança, na agência que ela representa. É uma figura ímpar aí que fortalece muito a nossa atividade, e é um prazer tê-la aqui com a gente nessa oportunidade de discutir com os professores, com quem forma a mão de obra, né, Marcinha? Com quem prepara a gente para o nosso mercado, para a gente trabalhar nas nossas empresas. Então, queria agradecer o tempo de vocês. Esse encontro é sensacional, acho que é um dos mais valiosos projetos da PP. Regi, Luiz Carlos, toda a equipe de educação, a Renata, a Roberta, a equipe de suporte da PP. Obrigado pelo apoio, pela dedicação. E, Marcinha, mais uma vez, muito obrigado por você abrir mão da sua agenda para atender um chamado da PP. Eu sei que a gente, às vezes, até exagera nos chamados, mas a gente vai naquelas pessoas que a gente sabe que está disponível e disposta a compartilhar conhecimento. Isso tem um valor tremendo para a nossa atividade. Então, eu fico muito feliz de poder contar com pessoas como você e saber que a gente está entregando a nossa missão para a PP, que é capacitar, desenvolver e trocar com as pessoas e gerar conhecimento. Muito obrigado mais uma vez, Marcinha. Regi, eu vou passar para você, já agradecer a Marcinha, mas Regi, passar para você só para iniciar esse encontro aí oficialmente. Obrigado, viu, Marcinha? Obrigado, Regi. Que é isso. Fechado. Obrigada a você, Silvio. Tamo junto sempre. Obrigada, viu? De coração, uma honra estar aqui com vocês. Eu aproveito só para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? A Academia APP visa incentivar e trocar informações entre o mercado profissional e a academia, através de encontros com professores e coordenadores de instituições de ensino de cursos de comunicação de uma forma bem ampla, com lideranças do mercado publicitário brasileiro. A gente gera intercâmbio, atualização e conhecimento de ambas as partes do processo. Uma forma da APP Brasil contribuir para o aprimoramento e o fortalecimento dos cursos de comunicação no país. Nosso plano para 2024 é a realização de 6 encontros. Então, são começando, né? A gente sempre trabalha às terças-feiras, de 14 às 15h30, que foi o que ganhou em votação em todas as consultas que a gente fez. E isso é gravado e disponibilizado no canal do YouTube da PP. Então, você tem lá 10 encontros já do passado que podem dar uma olhada. Hoje a gente também estreia, a gente tem a alegria de ter a JCDecaux nos apoiando, então a gente tem o prazer de anunciar esse novo apoio que conquistamos de uma empresa global da França. A JCDecaux é líder mundial em Media Out of Home, o chamado OH, que é um dos setores mais importantes da publicidade no Brasil e no mundo. Talvez vocês não saibam, mas a JCDecaux tem operação em mais de 80 países, em 3.500 cidades, e conversa com 850 milhões de pessoas por dia. Isso, por dia. Aqui em São Paulo, quem mora aqui na cidade, a JCDecaux é responsável pelos relógios de rua. Com certeza vocês já devem ter visto os equipamentos nas principais vias da cidade. Tem a sua campanha em destaque na cidade de São Paulo e em outros 13 estados no Brasil, em lugares estratégicos e de alta circulação de pessoas. Tudo com inteligência de dados e mensuração de tempo real. Conte com a JCDecaux, um hub de possibilidades. Obrigado aos amigos de JCDecaux por esse apoio. Hoje a gente também estreia uma novidade, a gente vai ter uma moderadora convidada, sempre agora a Academia PP vamos ter. Hoje é a professora Karen Miller, ela é professora universitária na Metodista, na SPM, na FESP São Paulo, líder do Brasil, no Brasil do Four Continent Marketing Workshop e coordenadora de marketing da rede Metodista de Educação e também coordenadora de curso de graduação em Publicidade e Propaganda. Karen, seja muito bem-vinda. Eu convido você, a Melissa Amor e o Josué, que vão nos ajudar na moderação, para começar essa conversa aí. Tenham um bom momento, tenho certeza que vocês estão em ótimas mãos e vão aprender muito. Márcia é uma das referências da gente no mercado e tenho certeza que vai ser muito útil a vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Karen, Melissa, Josué, a bola está Regi, com vocês. Fala, querida. a nossa VP já entrou, a Opa! Renata. Vamos chamá-la para
para falar com a gente. Rê Alcalde, tá aí? Estou aqui, gente. Super prazer ver vocês aqui. Eu acho que esse é o primeiro encontro de muitos outros que virão, com a proposta da gente se atualizar. Afinal de contas, eu duvido que tenha alguém aqui que se sente completamente atualizado com tudo que está acontecendo no mercado, né? A gente vive uma loucura tão grande que, às vezes, quando alguém conta alguma coisa para a gente, alguma prática, alguma nova tipo de gestão, algum novo modelo de negócio, a gente fala: meu Deus, como assim eu ainda não sei sobre isso? Como assim eu não ouvi sobre isso, né? Então, eu acho que essa academia, que foi super bem idealizada, construída por esse time, ela vem de encontro a essa proposta da gente ter momentos de atualização em que a gente reserva para a gente, porque a gente sabe que oportunidade é negócio. Então, quando a gente tem informação, a gente capitaliza a oportunidade. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Fora esse lance da gente estreitar esse relacionamento com os coordenadores, com os professores e assim por diante, e formalizar, né, o compromisso que a PP tem em unir todos esses players tão importantes de mercado, principalmente na educação, para que dentro de sala de aula a gente reverbere aquilo que o mercado pratique e, consequentemente, a gente forme profissionais que o mercado possa absorver. Então, na minha opinião, é muito disso. Eu acho que essa iniciativa ela só vem de encontro a tudo que é desenhado pela presidência, pelo Silvio, que está aqui presente, e por um time de pessoas que ainda tem muita esperança de poder contribuir e fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais assertiva, mais leve, mais feliz, né? Então, a gente teve o prazer agora, além dos professores, das pessoas que são mediadoras desse painel, de ter a Márcia. Eu conheci a Márcia pessoalmente na semana retrasada, se eu não me engano, aqui na SPM, quando ela veio ser responsável pela aula magna do curso de publicidade, né? Arrasou, óbvio, né? Porque o jeito dela é um jeito super acessível e um jeito que os alunos gostaram muito de ver. Cara, a gente está falando com uma mulher gigante e, ao mesmo tempo, ela é tão próxima da gente. Então, ela transmitiu um jeito de lidar no mundo corporativo muito bacana. Então, Márcia, muito obrigada, muito prazer ter você aqui representando esse primeiro encontro de muitos outros que virão, né? Eu acho que quando a gente começa bem, a tendência é que tudo depois disso dê muito certo, né? Então, muito obrigado, Karen. Obrigada a você, Rê. Obrigada mesmo. Eu vou ficar um pouquinho, porque para variar nesse mundo doido, daqui a pouco eu entro em outro link, mas de vez em quando eu corro aqui para dar uma espiadinha. Obrigada, Regi, obrigada, Mel, obrigada a todo mundo que está envolvido aqui, porque, de novo, a nossa proposta é fazer isso acontecer de forma efetiva e que daqui nasçam oportunidades. Eu brinco que o Zoom é uma grande oportunidade. Eu brinco com os alunos assim, gente, olhem aqui para o Zoom. Aqui pode estar o amor da tua vida ou pode estar a pessoa que vai arrumar o melhor emprego da tua vida, né? E as conexões podem ser encontradas no Zoom, sim. Eu já vi muita coisa acontecendo. Então, obrigada por todo mundo que acredita na PP e nesse trabalho sério que o Silvio vem desenvolvendo e impulsiona a gente a entrar nesse time, nesse barco e navegar na mesma direção, viu? Obrigada mesmo, tá, Márcia? Bem-vinda, Razi. Obrigada, professor. Obrigado, Rê. Josué, com você. Eu vou tirar uma foto enquanto o Josué não fala, pode? Então Pode. vai, todo mundo sorria, porque eu vou tirar essa foto agora. Você está sem áudio, Josué. Se você pode seguir, tá? É só a foto, pode seguir. Então vai, 1, 2 e Regi, você não está aparecendo, cadê você? Aê, 1, 2 e já. Prontinho, tirei a foto. Gente, um beijo grande, viu? Obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada mais uma vez, viu? Josué? Bom, vamos lá, gente. Pela nossa sequência aqui, eu vou introduzir então a Márcia rapidamente, a gente já está aí com um tempinho correndo. Bom, nossa convidada de hoje é a Márcia Esteves, ela é CEO, né, sócia da Liulara TBWA e também é presidente da ABAP. A Márcia é uma das poucas mulheres em cargos de CEO em agências de publicidade e comunicação no Brasil, né? Ela é CEO, sócia da Liulara TBWA, e acumula mais de 20 anos de experiência no mercado de agências, atuando na construção de diversas marcas. Sob sua gestão, as agências por onde passou conquistaram os mais altos reconhecimentos, desde Grand Prix e Leões em Cannes,
F e Ouro, até a indicação ao Prêmio Caboré. Como profissional, foi reconhecida como uma das 50 melhores mulheres de impacto da América Latina em 2023, segundo a Bloomberg Linea. Troféu Garra como liderança do mercado pela APP, né? Ícone da propaganda no Prêmio Afonso Serra, Woman to Watch e Profissional do Ano da Propaganda, além de estar entre as profissionais mais admiradas do mercado de comunicação em 2020 e 2022 pela Scopen. Também é membro do Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing, a Abra Marketing. Além disso, é presidente da Associação Brasileira das Agências de Propaganda, ABAP, vice-presidente do Conselho da ANCHAM, conselheira da Rede Mulher Empreendedora, RME, e do Fórum Nacional da Mulher Empresária, FNME. Então, com vocês, né, com a palavra, a Márcia Esteves. Boa. Gente, antes de mais nada, boa tarde. Esse dia, Boa tarde. para quem está em São Paulo, um dos dias mais quentes do ano, a coisa mais impressionante que está acontecendo no nosso clima. Mas eu queria, antes de mais nada, abrir agradecendo Silvio, Renata, Regi, todo mundo da APP. A gente tem trabalhado muito perto, acho que a APP tem feito um trabalho extraordinário e vital para o nosso mercado, e eu fico muito feliz em perceber o quanto, quando a gente se une, a gente consegue fazer coisa legal, e especialmente para mim é uma honra, é um privilégio poder estar aqui hoje com vocês, estar perto da academia, é uma das coisas que eu particularmente mais gosto e acho mais importante falar sobre o início das carreiras dos profissionais de comunicação. Então, primeiro, um grande agradecimento para quem está aqui. Eu sei que 2h30 no meio do dia, a gente precisa querer muito estar, então eu agradeço muito a presença de todo mundo e acho que mais do que falar, eu queria ouvir, conversar com vocês. Eu tenho conversado bastante com as pessoas e até dentro das universidades, e todas as minhas falas começam com a imagem de um ET conversando com uma menininha, e eu sempre digo, se um ET chegasse na Terra e perguntasse para qualquer um de nós o que você faz, a gente ia precisar de uns 4 dias para explicar. Isso tem levado a um fenômeno que eu tenho reparado muito, que as pessoas falam, Márcia, mas você é próxima, mas você é humana. Eu falo, não, gente, eu sou um ser humano normal, de carne e osso, como todo mundo. E o fenômeno que eu tenho observado muito é que, como a gente não sabe mais descrever o que a gente faz, especialmente no mercado de comunicação, a gente fala um cargo. Então, nós somos o cargo, né? A Márcia é a CEO, o Silvio é o presidente. A gente passou a utilizar o cargo como uma forma de expressar o que a gente faz. E, na prática, para quem está chegando na carreira, isso tem gerado um abismo, porque o cargo, né, nós estamos num cargo, ele não define o que a gente e muitas vezes nem o que a gente faz. E eu acho que a gente, como mercado, precisa começar a revisitar isso, e aí é que entra a história da simplicidade. Porque o mercado de comunicação se transformou numa coisa tão complexa, tão fragmentada, tão efêmera, que a gente não consegue mais falar o que a gente faz. Então, eu tenho, né, estudado muito e buscado, acho que tem algum áudio vazando, mas buscado muito falar sobre simplicidade para que a gente consiga todo mundo voltar para o nosso ponto de partida, né, que é definir o nosso papel como comunicadores frente à sociedade, né, a responsabilidade que a gente traz sobre isso, independente do glamour, independente do imaginário de cada um, tem um trabalho absolutamente responsável. Só que a gente vive num mundo que a coerência é o nome do jogo, né? A gente tem alguns dados que demonstram que a cada 60 segundos, 12 milhões de mensagens são enviadas, 240 mil fotos são postadas, 700 milhões de vídeos são assistidos no YouTube. E aí eu pergunto a vocês, o nosso papel de comunicadores, qual é o papel das marcas frente a toda essa confusão que a gente vive? Se a gente não buscar uma forma de simplificar, vai acontecer cada vez mais o fenômeno que eu tenho observado. Muito esforço para pouco resultado, muita informação para pouca comunicação efetiva. Então, de novo, isso é só uma abertura, eu entendo que isso é muito mais um papo, mas eu acho que nós, como comunicadores, temos cada vez mais olhar para a complexidade do mundo e buscar formas de torná-lo mais simples, mais direto, mais objetivo, mais transparente, e facilitar, né, para quem está chegando nessa profissão, porque eu sempre falo, não se iludam achando que a transformação digital vai parar
o que na minha geração pegou uma transformação bastante difícil. Cada dia essa transformação vai continuar acontecendo. Amanhã é inteligência artificial, depois da manhã é Marte, depois de amanhã. Cada dia a sociedade e a tecnologia vão evoluir e a comunicação vai ter que acompanhar. Eu acho que é o nosso papel colocar os guarda-reios para isso e manter a força do nosso mercado e de tudo que a gente faz. Lembrando que é um mercado que movimenta 21 bilhões de reais por ano, dados do Centro, emprega mais de 400 mil pessoas direta e indiretamente, está entre os setores mais importantes da nossa economia e o Brasil está entre os 10 países mais importantes em criatividade no mundo. Então, a gente está falando de um setor bastante importante e que eu acho que é nossa responsabilidade tornar esse mercado cada vez melhor e deixá-lo cada vez melhor para gerações que nos seguem. Então, de novo, eu agradeço e eu estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Karen? Isso, Josué. Obrigada, Márcia. Acho que nessa linha, né, quando você fala sobre essa questão do mercado, de tornar tudo um pouco mais, facilitar, né, a entrada, né, de quem chega, né, a gente também vem percebendo na conversa com as áreas de recursos humanos, algumas agências que têm um desafio muito grande para buscar esses novos talentos também, né, para encontrar esses novos talentos. E como que tem sido na Liulara, né? É verdade isso? Vocês acham que realmente tem tido alguma dificuldade? Ou o que vocês têm notado que falta também nessa formação? Ou que a gente precisaria fazer também para facilitar talvez esses caminhos, né? Eu acho que eu vou dividir a resposta acho que em duas, né? A primeira que não passa pela formação, mas passa pelo nosso mercado, né? Quando eu fazia faculdade, e eu morro de saudade dessa fase, acho que todo mundo deve falar isso, era a coisa mais difícil do mundo conseguir um emprego numa agência, né? Existia uma dificuldade enorme, né? Uma competitividade enorme no vestibular, ele era tão concorrido como um vestibular de medicina, existia um desejo por ser publicitário, por ser comunicador, absolutamente gigantesco. O motivo disso é porque o mercado era muito fortalecido e existia nitidamente, né, uma valorização no setor. Passados anos, e de novo, porque todo mundo passou a fazer um pouco de tudo, o papel das agências passou a ser muito questionado e entrou num lugar muito vulnerável, que os próprios profissionais de agência saíam criticando, né, o trabalho feito dentro das agências. Isso fez com que, como mercado, a gente expelisse os profissionais, né? Eu sempre para conversar nas universidades, todo mundo fala, eu te adorei, mas eu jamais vou para uma agência. Eu falo, não, calma, você não precisa me adorar, você precisa para uma agência. Porque é legal demais, né? Eu trabalhei a vida inteira em agência, sou muito suspeita para falar realmente, eu assumo, né, o meu viés, mas a gente está dizendo de um ambiente absolutamente criativo, de um ambiente que cresceu e nasceu sem processos. E o que passou a acontecer foi que, a partir dessa ausência de processos e com a transformação que a comunicação sofreu, né, através, obviamente, não só de tecnologia, mas das formas, formatos, meios e complexidade, a gente não evoluiu, né, na mesma força com os processos e com tudo que a gente precisava fazer, e acabou fazendo das agências uma fábrica de formatos, com as pessoas exaustas trabalhando ali dentro, sem regras muito claras, porque a justificativa até então é que trata-se de um ambiente criativo e que as regras atrapalham. Pois muito bem, passados anos, muita gente não quer mais ser agência, as agências sofrem com a ausência de profissionais, seja para a gente capacitar, seja os que já estavam muito desgastados. A gente vê fenômenos covardes até, né, de pessoas criticando, de planilhas criticando, e a gente vê muito pouco movimento de o porquê isso aconteceu e como a gente pode fazer melhor. Que é um pouco do lugar que eu particularmente me coloquei. Né? Eu, repito, sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pelo trabalho em agências, e mais do que criticar, eu gosto muito de me responsabilizar. A gente tem que se responsabilizar por fazer ambientes melhores, por transformar o mercado num lugar melhor, e até por isso que eu assumi a BAP, né? Aceitei o convite e a honra de assumir a BAP, e faço parte de alguns outros conselhos, justamente para que a gente possa começar a olhar
para as agências e para esse mercado de uma forma absolutamente clara. As agências se transformaram, precisaram se transformar, mas para isso regras precisam acontecer, processos precisam existir, estruturas de capacitação precisam existir, e regras que antes, no mundo corporativo, eram muito claras, né? Avaliação de desempenho, eu estou falando de coisas bastante simples, mas avaliação de desempenho. O RH nas agências, ou não existia, eu ficava, era DP, ficava no back-office até pouquíssimos tempo atrás. Então, tem um olhar de transformar as agências numa empresa, porque as agências são empresas, elas podem ter outra nomenclatura, mas são empresas que passam por processos, por regras claras, e isso, de forma alguma, impede a criatividade, fomenta a criatividade, faz com que as coisas organizadas permitam com que as pessoas tenham vida, literalmente, e trabalham bem. Isso é um primeiro cenário olhando para o mercado. É responsabilidade de todos os dirigentes de agência e de todo mundo que trabalha em agência lutar para a gente fazer melhor. Tem transformação para acontecer, tem coisas para serem melhoradas, como sempre vão existir, mas eu acho que é muito fácil criticar e é muito difícil transformar. Eu acho que a gente tem que se responsabilizar por isso. Quando eu olho no viés de academia, eu acho também que eu particularmente repito que eu acho que a gente vive num ambiente, né, numa profissão de repertório. Então, quanto maior o repertório, quando eu vou nas universidades, eu sempre digo, vocês às vezes não entendem o porquê vocês estão estudando a história da arte, mas vocês vão usar. Vocês vão usar. Quanto mais repertório você tiver, melhor comunicador você será. Quanto mais você estiver disposto a se encontrar com o que é diferente para você e com o que é novo, melhor você será. Não só como comunicador, como ser humano também. Mas olhando para a nossa profissão. Mas eu acho que a academia também passa por uma transformação. Da mesma forma que as agências precisaram se transformar, por exemplo, como a academia lida com influenciadores? Como a academia lida com a digitalização? Como a academia lida com inteligência artificial? E me parece que isso não deve ser uma pressão para a academia, mas é uma conversa que a gente precisa ter e precisa existir para que a gente prepare o profissional com o repertório, não com a responsabilidade de dizer, né, de regras, digamos assim. Outras coisas que me chamam a atenção é que, mais do que nunca, né, as associações ganharam um protagonismo bastante importante, né, de autorregulamentação. Então, o SEMP, PP, ABAP, IAB, ABA, não quero citar porque todas são AMPRO, Abracom, todas, literalmente todas sem exceção, ABERT, enfim, todas sem exceção. Como a gente prepara? Porque eu, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, nós nos formamos em comunicação em busca de ir para o estúdio, gravar, fazer campanha e tentar explicar para a nossa família o que a gente faz, né? Porque eles nunca vão conseguir entender. Mas, brincadeiras à parte, como é que a gente faz para preparar também nesse olhar processual do funcionamento do mercado? Né? A gente não explica, e não é, de novo, isso não é crítica, mas a gente explica muito pouco o funcionamento do mercado, a autorregulamentação, que o nosso mercado é o único mercado no mundo, diferente de todo o restante do mundo, quais são as vantagens disso. E quando a gente não consegue ter todas essas transformações na base, cada um forma a opinião que quer, e a gente vive num mundo de narrativa, que cada um fala a verdade que quer, e quanto mais essa verdade é repetida, se torna verdade, infelizmente. Então, a gente precisa, na minha humilde opinião, assim como o mercado inteiro, tentar buscar alguns pontos de partida como premissas que são atualizações constantes. Então, quando eu olho hoje para os profissionais de agência, e a gente, enfim, a gente busca, né, a gente tem um programa de estágio, enfim, de diversas formas, uma parte que passa por inclusão, porque a gente acredita na transformação a partir da base, enfim, tem alguns pontos importantes. O que a gente tem tomado muito cuidado, assim, as pessoas chegam na agência, elas passam quase um mês entre RH e Márcia, digamos assim, liderança, para a gente aculturar as pessoas, para a gente explicar o que elas ali estão fazendo, como funcionam as áreas. Né? Uma agência hoje tem mais de 22 áreas. Independente do modelo operacional, existem disciplinas, né, diferentes ali. Então, a gente tem que explicar. A gente explica sobre o mercado, a gente explica sobre os grupos de comunicação, porque parece pequeno, mas um estagiário não é obrigado a saber o que é a WPP, o que é a Omnicom, o que é Publiciso, né? Por exemplo, ou como funcionam as agências locais, qual a diferença disso, se é que há. Então, eu acho que tem uma coisa mais da prática, que antes era um pouco distante, mas que eu acho que a gente precisa começar a incorporar, até para ajudar os alunos
a tomarem as decisões, porque antes você saía, antes eu estou falando 20 anos atrás, tá? Não estou falando ontem, mas parece ontem para mim, você saía da universidade e você ia ou para o anunciante, estou simplificando, né? Mas você ia ou para 5 grandes veículos, 10 que existiam, ou para o anunciante, ou para as agências. Hoje, tem plataforma, produtoras, tem tantas disciplinas, pesquisas, que o mesmo profissional pode sair para... Como que ele escolhe? Eu brinco, a gente faz 2 vestibulares. Primeiro a gente entra na faculdade sem saber o que vai fazer, a gente escolhe uma profissão com 17 anos e, em teoria, a gente amarra a nossa vida né, nessa profissão com pouca escolha, e depois, quando a gente sai para o mercado, a gente também tem tanta possibilidade e pouco olhar. Então, a gente tem, sim, buscado parcerias para fazer estágios rotativos, sabe? Retomar coisas que o nosso mercado deixou para trás, mas que são vitais para que eles possam vivenciar um pouco mais e fazerem as escolhas que sejam melhores para eles. Porque, no final do dia, a gente quer as pessoas felizes trabalhando num mercado que lida com criatividade. Muito bom, Márcia. Acho que a gente vê isso na carinha deles, né? Legal que essa preocupação da agência receber dessa forma, né? Receber nessa parte da cultura, de passar por um pouco de tudo, entender como é que funciona, porque às vezes isso não acontece e a gente vê o quanto eles ficam também um pouco perdidos, ou não se encontram, ou não se encantam, né? E às vezes essa retenção também passa por aí, né? Bom, aqui acho que foi o pessoal comentando aqui, só colocando os nomes. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai tocando aqui no chat. Que silêncio, gente, pelo amor de É, Deus. Posso aproveitar então, pode, cara? Josué, pode. Eu queria saber da Márcia, assim, sempre houve um pouco esse distanciamento mercado-academia, né? Academia-mercado, e inclusive isso foi que acabou aqui, essas discussões, né? Que acabaram gerando aqui esse projeto. Mas eu queria saber de você o seguinte, a gente tem uma certa obrigatoriedade, certos regulamentos, normas que a gente tem que seguir e que o MEC determina, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga essa questão, por exemplo, da matriz curricular, porque você colocou uma coisa aí que eu acho super importante. Hoje a nossa área ela é tão ampla, né, que um curso de 4 anos, talvez, e aí já é um exagero, 4 anos de formação para essa nova geração, né, mas talvez um curso de 4 anos não dê conta hoje de todos os conteúdos que a gente precisasse trabalhar com eles, né. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, né. Se você enxerga essas matrizes hoje atualizadas, se você acompanha isso, e quando chega esse aluno para você, que deficiência que você vê em termos do que ele conseguiu absorver de uma matriz construída, de uma sequência de conhecimento construída na universidade. E se você acredita que há algumas áreas assim essenciais que não devam ser modificadas, né? Se ainda faz sentido, por exemplo, a gente ensinar mídia, os departamentos tradicionais, como normalmente estão presentes na maior parte das matrizes dos cursos. A resposta vai soar estranha, José, mas eu sou sempre a favor de conhecimento, né? Assim, eu não acho que nada é muito, né? Eu acho que a gente tem um país, infelizmente, pouco acostumado ao estudo, né? O nosso sistema de ensino ele acaba nos ensinando a estudar para passar na prova e não para aprender. É histórico isso. E isso faz com que as pessoas entrem na faculdade. Por que 4 anos ou 5 são muito? Né? Assim, eu sempre vou para a pergunta oposta, mas por quê? Eu, por exemplo, na época de faculdade, sem brincadeira, eu ia na aula, quando eu estava de manhã, depois eu mudei para a noite, mas não importa, eu ia no meu período para estudar, e à tarde eu ia para o CA, eu ia para as palestras, existiam, né, uma infinidade de possibilidades de coisas para a gente aprender, e eu acho que a gente, hoje, acaba lidando com o ensino com uma forma quase, é um favor que o aluno venha, né? Tem uma inversão ali que, assim, é uma obrigação, né? É quase como eu falo para as crianças da minha família, eu falo, a sua obrigação é estudar, né? É o que você tem, você precisa estudar, você precisa aprender. Então, sim, eu acho que, quando você diz do que temos na grade, eu acho que sempre será válido, a mídia continuará existindo. Claro que o conteúdo pode se transformar, porque hoje tudo virou mídia, né? Então, às vezes, né, um ser humano virou mídia, isso pode se transformar, mas eu acho que existe. Mas eu acho que, se não cabe o todo,
a gente tem que conseguir construir através de eventos, através de extracurriculares, através de outros formatos que sejam, veja, que não sejam chato para os alunos irem, que não seja na obrigação, que eles queiram estar. Né? Eu repito, 20 anos atrás, quando um publicitário entrava na minha universidade para dar palestra, as pessoas ficavam para lá de fora, não cabia. Né? A relação era outra, existia um interesse. E eu acho que é nosso papel, mais que criticar, como é que a gente faz para gerar esse interesse. Então, entendo que tenham grades obrigatórias, e repito, para o nosso mercado, né, para o que a gente trabalha, para o nosso ofício, eu acho que sempre, toda e qualquer referência é bem-vinda. Eu aprendi com o passar do tempo, quando eu viajo, seja trabalho, seja de férias, eu virei uma pessoa que conhece pouquíssimos pontos turísticos, porque eu invisto todo o meu tempo, eu não estou brincando, eu estou falando a verdade, sentada em restaurantes, em cafés, conversando com as pessoas. Porque eu descobri que você só conhece a cidade onde não estão os turistas, onde estão as pessoas que moram lá. E isso é uma das grandes questões que não tem nada a ver, mas é um paralelo ao ensino. Enquanto for uma obrigação, né, enquanto a gente usar, assim, enquanto a gente for a cultura do domingo à noite é o dia do pânico, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar, a gente tem um problema. Né? Eu me torno melhor todos os dias trabalhando. Eu não tenho nenhum problema em acordar para trabalhar, desde que eu tenho meu tempo livre, né? À noite para, enfim, nos horários necessários, vamos dizer assim, cumprindo o meu dever. Eu acho que, de novo, tem uma questão cultural que a gente precisa mexer e é o que mais me choca. Nós somos o mercado da comunicação. Através do nosso ofício, 220 milhões de pessoas são impactadas todos os dias através do nosso trabalho. Não é possível que a gente não possa, como grupo, olhar para isso e mudar a base do nosso país. Não é possível. Eu sempre disse, eu entrei, eu queria ser médica, enfim, a história é longa, mas quando eu entrei no mercado de comunicação, eu falei, eu vou conseguir. E eu sei, pode parecer o maior sonho infantil do mundo, mas transformar a nossa sociedade todos os dias através do mercado de comunicação. Ele é muito poderoso. Eu sempre dou o exemplo da pandemia. Se a gente não fosse para a TV ou para todos os canais que existem hoje, falar para as pessoas que elas tinham que usar máscara, elas não saberiam, porque ninguém conseguia chegar em ninguém. Repito, nada a ver, mas é similar. Como é que a gente transforma, né, o estudo na transformação da vida, né, o trabalho numa fonte, né, que transforma a vida das pessoas? E eu acho que a gente, de novo, a gente não só mima, infantiliza, como a gente, em paralelo e ao mesmo tempo, a gente pune o trabalho. Então, trabalhar é duro, domingo à noite é um desespero, ai, graças a Deus hoje é sexta. Quando a gente olha, nós somos comunicadores, a gente mantém essa retórica o tempo inteiro. Então, a resposta é tão simples quanto acho que se não cabe no curricular, que a gente faça o extracurricular, que a gente consiga, de novo, voltar a trazer, né, o glamour das faculdades, das universidades lotadas, o glamour para fazer essa profissão. Quando eu digo glamour, não entendam o ego, tá? Não estou falando do glamour, né, enfim, no sentido de ego. Estou falando do glamour no sentido de ser requisitado, das pessoas quererem fazer, delas entenderem o valor da nossa profissão. E eu acho que a gente, de novo, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Eu sempre falo, olhem como as agências se comunicam. Basta olhar, cara, a gente constrói a marca de todas as empresas, né, do mundo, mas a gente é muito falho na hora de se comunicar para as nossas próprias marcas. É a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que se unir. E, de novo, eu não me preocupo, repito, eu acho que a grade se transforma. Eu acho que quanto mais conhecimento, melhor. Tem uma pergunta aqui no chat. Mais fato isso, né? Karen, seu áudio tá fechado. Ô, gente, desculpa. Aí. Agora sim. Olha só, tem uma pergunta da Carmen Leonel aqui, ela fala o seguinte: como são as novas relações de interação profissional nas agências nesse momento de grandes fusões, o que gera insegurança e novas atribuições para quem chega nas agências? Então, como que é essa relação, né, de interação entre profissional, como é que fica isso nesse cenário?
Desculpa, só para ver se eu entendi corretamente a pergunta. Dentro da agência? Porque só estou perguntando por conta da questão da fusão. Interação. Isso, de interação profissional nas agências nesse momento de grandes fusões, que vai gerando uma certa insegurança, né? Para quem chega, Entendi. para quem recebe, Tem uma máxima, digamos assim, que a gente vai ter que assumir, é que insegurança é parte da rotina e do cotidiano de qualquer profissional no Brasil e no mundo, e não só no nosso setor. Né? Foi-se o tempo da estabilidade, para tudo, né? Para as marcas, para as agências, para tudo. Acho que tem uma coisa que me chama muita atenção, assim, a gente tem visto diversos layoffs mundo afora, em plataformas, em veículos, em anunciantes, mas só se chama atenção para quando acontece alguma coisa nas agências. Né? Tem me chamado, o fenômeno de as agências são a celebridade do momento, no sentido de qualquer coisa que aconteça, as agências são culpadas, me chama muita atenção. Então, assim, vou separar também em duas. É claro que toda e qualquer fusão e toda e qualquer movimentação gera uma instabilidade até muitas vezes maior do que a gente gostaria. Mas, ao mesmo tempo, tem diversas agências locais, né, brasileiras, sendo abertas. Então, tem oportunidade para todos os lugares. A gente não tem visto o mercado diminuir, muito pelo contrário, a gente tem visto o mercado crescer, o que é muito bom e é um sinal muito positivo. Instabilidade, bem-vindo ao mundo, né? Todos teremos todos os dias, infelizmente, não dá para a gente prometer nada diferente. Agora, a comunicação interpessoal, que antes era muito departamentalizada, né? Uma área passa o briefing para outra, que leva para outra. Hoje a gente vê modelos, e eu posso até dizer pela Lara, que não existem mais áreas, existem profissionais que são, né, especialistas em determinados assuntos ou matérias e que trabalham juntos. É muito claro que hoje é impossível, e aí eu digo desse jeito, uma ideia ir para a rua simplesmente porque a criação teve uma ideia. Né? Qualquer ideia, por mais simples que ela seja, que tem sempre a nossa busca, ela é absolutamente complexa no momento de ir para a rua. Ela passa por diversos meios, ela passa por diversos canais, ela passa por diversos olhares. Então, hoje a gente, de novo, o grande sucesso, na minha humilde opinião, dos times e das agências está na comunicação. Quando você vê uma agência com muito êxito, no sentido de ganhando novas marcas, né, de resultados mesmo. Se você entra lá dentro, é um ambiente feliz, é um ambiente que, em geral, as pessoas têm uma relação de confiança entre as outras. Elas não precisam, sempre falar isso, não precisa ser amigo de ninguém. Isso é opcional. Mas a sua relação de confiança que você está trabalhando com um profissional que vai te entregar a melhor coisa possível, e por aí vai, tem que acontecer. Porque se não houver essa troca, e sempre tiver a relação de um duvidando do outro, ou a batata quente, né, que é o mais comum, passei para ele, tá com ele, não tá mais comigo, e não tiver essa troca e essa ajuda mútua, a gente não consegue colocar nada na rua. E aí é um ciclo. Então, isso é cada vez mais vital. A gente vê muito, né, a área de cultura e de RH atuando muito forte. A gente vê muito um olhar de capacitação cada vez maior acontecendo dentro das agências neste olhar. Então, olhares de como a gente capacita as pessoas para comunicação interpessoal, para perfis, né? Qual é o perfil de cada um para a gente poder montar melhor os times e garantir que todo mundo consiga ter uma troca cada vez melhor. E uma coisa importante também foi a pandemia, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente se adaptou muito rápido a trabalhar à distância, de novo eu digo para a Lara, eu sei que isso não é uma máxima do mercado, né? Tem agências e empresas em diferentes cenários, mas a gente amou voltar. A gente amou voltar porque a gente se adora, a gente amou voltar porque a gente percebe que, estando 2 vezes ou 3 por semana na agência, a gente trabalha muito menos, a gente é muito mais produtivo, a gente se diverte muito mais. Então, tem uma coisa deste equilíbrio, né, que a gente também aprendeu tanto a dar o valor para o momento em que a gente pode estar em casa e que a gente produz muito mais, mas também o momento em que a gente pode estar junto, se abraçando, trocando, dando risada, ouvindo aquele barulho da agência, aquela literalmente confusão gostosa. E eu acho que são equilíbrios que a gente vai encontrando e vai se reconstruindo todos os dias. Bacana. Bom, agora a gente tem aqui, vou abrir pro Fê de Nelly. Fê, levantou a mão, fica à vontade. Oi, Marcia, boa tarde, tudo bom? Oi, Fê, tudo e você? Tudo bem. Marcia, aqui, né, eu sou professor lá na FAP, É.
Minha casa. Fê, não sei se sou eu, mas tá te cortando. Eu te Tá perdi. cortando um pouco, sim. Fê, não sei se você quer desligar, não Ver sei se eu agora se pelo você tá menos ouvindo a abro. Pera, Fê? É. Desligar a câmera, não sei se melhora talvez para você. Enquanto o Fê ajusta, acho que ele caiu, gente. Só para complementar aqui também alguns comentários aqui que foram aparecendo. A Nívia aqui comentou também que os estudantes continuam entrando e sonhando com o mercado continua nos pedindo pessoas com brilho nos olhos e vontade de trabalhar. Ela também fala sobre a questão de observar que ela hoje faz muito mais palestras pockets, né? Assim, mais curtas, mais interativas, ao invés de levar para grandes auditórios, mas sim ter uma interação mais direta, porque acho que isso também é um ganho muito bacana que a gente faz com as turmas, né? De você ter aquele palestrante que vem, mas que vem para, às vezes, proporcionar alguma prática ou ter um papo um pouco mais direto, né? Então, isso também acho que pode ser uma grande estratégia aí para aproximação. E o Fabrício também comentou aqui, temos uma questão de extrema preocupação na questão da academia, porque ele fala que os docentes têm, às vezes, uma mínima aderência ao tema, né? Ele fala isso porque está há 20 anos já na academia, e já foi coordenador de curso, e ele fala da falta de vivência no mercado desses profissionais, desses professores, muitas vezes são pontos negativos na hora do ato desse docente ensinar de fato, né? Então, precisamos de mais profissionais atuantes no mercado, mas que também tenham um pé na academia. Então, ter essa mistura, acho que também é algo que como o Josué falou, né? A gente tem muitas regras também na academia, né? Então, aquela questão de Tá. percentual de mestres e doutores, né? A gente precisa ter, não tem como só ter a especialização. Então, buscar um profissional que atua, mas que tenha também a formação mínima, né? Que é solicitada ali aos coordenadores, a gente sabe quanto isso é difícil também, né, Márcia? Não tem jeito, gente. Assim, acho que Não está tem. todo mundo sentindo muito a É. transformação, uma transformação muito mais rápida do que a gente humanamente consegue acompanhar, e como empresas, né, como academia, como é muito assim, eu acho que a gente pode se dar um abraço coletivo no sentido de um pouco de misericórdia, sabe, literalmente no bom sentido. Acho que tem um pouco menos de cobrança, um pouco mais da união da gente tentar fazer melhor. E quando eu digo melhor, não é porque está ruim, é porque a gente vai fazer conforme a gente puder, da melhor forma possível. Acho que tem um olhar mais construtivo. Acho que eu não sei, eu acho que a gente tá vivendo um mundo, isso fica muito forte no nosso mercado, é todo mundo se criticando e se culpando, né? E eu acho que a gente está todo mundo exausto, né? A gente pode admitir. Eu acho que só para deixar bastante claro, assim, eu aprendi muito na faculdade, eu aprendi muito nas pós-graduações que eu fiz, eu tenho a maior gratidão, não tenho a menor dúvida que eu não estaria na cadeira que eu estou se eu não tivesse tido meus grandes mestres, são minhas referências até hoje. Então, eu acho que a gente tem que valorizar tudo isso. Tem que transformar? Tem. Lógico que a gente vai sempre olhar para isso, em todos os lugares, em todos os espaços. Mas acho que está faltando um pouco da história de ao mestre com carinho mesmo, sabe? Da gente ter um pouco eu não sei falar a palavra se não for, mas é mercy mesmo, misericórdia de calma, tá tudo bem. Né? Nenhum dos grandes nomes da propaganda não deixou de passar pela academia. Só a gente olhar por isso. É. Então, de novo, mas eu entendo, assim, de novo, eu acho que é só o equilíbrio do não acomodar, mas Uhum. também não a pressão e a crítica exagerada para a gente não pirar. É só isso, tem um meio do caminho. A gente vai se movimentando junto e vai buscando melhores alternativas, mas eu acho que também não é tão crítico. E para ser bem sincero, assim, naturalmente vocês estão olhando para o mundo de vocês, como eu olho para o mundo das agências, cada um, né, na rotina, e a gente acaba criticando, às vezes, a gente acaba sendo, nós somos nossos maiores algozes no sentido de crítica, né? A gente critica muito mais. Calma, tá tudo bem. Eu tenho das universidades, eu saio super energizada, super feliz. Eu acho que é importante que vocês saibam disso. Assim, tem uma energia uma dedicação vitais, né, para o nosso mercado, que ela está acontecendo. Dá para a gente melhorar? Repito, sempre vai dar. Mas é maravilhoso, é incrível. Então, reconheçam isso e tenham um pouquinho de calma também, porque se a gente só ficar olhando para o copo vazio,
a vida perde a graça. E olha, dá um alívio, não sei os outros, quem são coordenadores aqui, mas dá uma aliviada no nosso coração, porque assim, de fato, né, a gente também coloca um peso nas nossas costas de querer abraçar o mundo, né, de olhar para o mercado e falar, meu Deus, a gente não vai dar conta de tudo que está acontecendo, mas acho que é isso, a faculdade, né, ali, o curso de graduação, bacharelado, acho que ele precisa trazer esse embasamento. E esse embasamento ele não muda, ele vai, assim, ele transforma, ele se reinventa, né, assim, evolui, mas acho que não nessa loucura que talvez a gente se coloque também como professor, como coordenador aqui na academia, né? O Fê voltou, Fê, quer tentar novamente? Quero, juro que eu vou tentar não Isso, bora. tropeçar aqui no cabo, não vou chutar o cabo. Vamos lá. Márcia, quando você traz seu tema, né, onde você aborda de forma muito interessante a questão da simplicidade, que é um ativo que a gente discute muito, né, quão importante é ser simples, mas quão complexo e difícil é ser simples, ou convencer todo mundo de ser simples, né, porque ser simples requer escolhas e você, né, tirar coisas. Como é que você encara isso, né, nesse mundo que você bem colocou, né, na sua abertura, né, excessivo, né, ruidoso, super complexo. Quando eu estou falando dessa relação, por exemplo, do estudante chegando numa empresa para um processo de contratação, você acha que tem algum peso dessa simplicidade, ou quando você está trazendo a simplicidade, você está colocando que é muito mais nos processos de comunicação, no que a gente constrói com os nossos clientes, no mercado? Queria entender um pouquinho, estender um pouco esse conceito que você traz, que é sensacional, para esse mundo de relação profissional. Eu coloco em tudo, eu uso, eu tenho enfim, uma imagenzinha assim que eu uso em todas as minhas apresentações, especialmente internas, que eu falo assim para o time, eu falo, é muito simples ser feliz, mas é muito difícil ser simples, né? Não é uma fala minha, mas eu acho que é uma máxima minha de vida, assim, que a gente fala, seja feliz, né? Todo mundo te fala, seja feliz, é muito simples ser feliz, é verdade, mas é muito difícil ser simples. Eu acho que a simplicidade, ela passa por tudo. A simplicidade na forma de contratar as pessoas. Né? Assim, eu já vi, eu passei por os processos seletivos de estagiário 10, 15 anos atrás, a pessoa tinha que saber mais de comunicação que o presidente da empresa. Estagiário, né? Assim, é uma loucura. Então, assim, passa pela simplicidade nos processos, que eles existem. Passa por não infantilizar, demonstrando que há regras, né? A gente não pode infantilizar um ambiente porque ele é criativo. Passa pela simplicidade naturalmente ela vai chegar no trabalho e nas ideias, né? Naturalmente, mas passa pela simplicidade das pessoas, né? Assim, essa coisa das salas grandes, das portas fechadas, né? Essa coisa que é que distancia, eu acho que ela é muito prejudicial para o nosso mercado. Né? A simplicidade do estar perto, do sentar junto, do resolver o problema junto, ela faz muita diferença. Né? A gente, e vocês estão todos convidados, assim, a gente é uma agência, se você chegar lá em qualquer lugar que eu esteja, vai ser assim, não vai ser no meu trabalho, porque eu sou assim. Não é um lugar do cargo, não é um lugar do poder, não é o lugar do ego, é o lugar de gente. Né? Nós fazemos comunicação, são pessoas falando com pessoas o tempo inteiro, para criar, para desenvolver, para entender um insight, para planejar, para olhar para a marca, e a gente quer impactar pessoas. Se a gente não tiver essa simplicidade que se chama humanidade na minha cabeça, acho que a gente tem, né, melhor a gente assim, entregar o mundo e sair andando. Então, assim, tem uma questão humana que a publicidade se distanciou por muito tempo. Eu vivi nesse mercado. Né? Era um mercado em que você não podia entrar na sala da criação. Assim, até hoje eu me pergunto por quê? Ninguém nunca me respondeu, mas por quê? Se eu não sou da área de criação, não posso entrar numa sala de uma empresa. É isso. Então, algumas coisas foram acontecendo que não são óbvias, mas que a gente não se questionou, que foram tirando a humanidade, talvez de um dos setores que mais precise de humanidade. Porque no momento que eu deixo de ser humana e que eu ponho uma equipe inteira para pensar numa propaganda para celular, vamos dizer assim, não para vender celular, mas para o Instagram, para qualquer plataforma. E a gente não percebe que muitas vezes quando a gente está lá conectado, isso é uma interrupção, eu estou utilizando errado o dinheiro da minha marca, utilizando errado o dinheiro
da minha estrutura, porque a gente deixou de raciocinar como ser humano. O simples está em questionar o óbvio. O que hoje é uma máxima que parece óbvio, não é. Né? A gente conversa muito, porque precisa ter 1 milhão de coisas, precisa estar em todos os lugares, e cada dia nasce uma nova plataforma, um novo espaço. Precisa estar em tudo. Nós, como seres humanos, precisamos realmente dominar 100% das plataformas que existem no mundo? Será que os nossos alunos não precisam mais se abraçar do que entender como funciona uma plataforma? Entendem? Esses são os questionamentos que a gente tem feito muito, Fê, dentro da agência, assim, tá faltando humanidade. A humanidade de entender o outro, de entender o diferente, e isso a gente ensina gente com gente, vai além da academia. Porque não adianta a academia ensinar e chegar no mercado de trabalho em que as pessoas não possam entrar numa sala. Na primeira, e é muito interessante. Eu naturalmente tenho sala porque lido com muitas coisas confidenciais, apesar de tentar ficar o máximo possível fora da sala. Cada dia eu fico mais dentro, assumo, mas eu fico desesperada para sair da sala. As pessoas, quando chegam na agência, eu deixo assim bala na minha sala, uma bombonierazinha, para que as pessoas de fato entrem lá para comer. É quase que um convite para as pessoas entrarem na sala para conversarem comigo. Quando as pessoas chegam na agência, tem um ritual que eu sempre faço, assim, uma hora eu vejo, elas vão passando, olham, elas querem a bala, elas não querem falar comigo. Ou bombom, elas andam. Aí chega uma hora que eu paro e fico olhando, assim, falo, a pessoa bate na porta, põe a cabecinha, é um ritual, parece um padrão, assim, põe a cabeça assim pelo vidro e fala, eu posso entrar para pegar... Sério, assim, olha o lugar que a gente... Olha a imagem que eu, em teoria, represento. Uma sala de vidro que tem é desse tamanho, mas a gente faz isso todos os dias de propósito para as pessoas, é para entrar, é para pegar, não precisa nem pedir licença, se eu tiver numa ligação, só vou te pedir alguma coisa, pega e entendem? Tem alguns rituais que a gente foi criando que eu acho que estão tirando a humanidade, e eu acho que fazer comunicação sem humanidade não transforma e não impacta ninguém. Não faz com que as pessoas queiram consumir, acontece o fenômeno que a gente tem assistido. Se eu perguntar para qualquer um de vocês quais são as últimas propagandas que marcaram vocês, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque em geral vocês levantaram da frente ou da TV, ou brigaram com o celular para apertar o botão de skip, ou qualquer coisa assim. É um problema. Este é o problema que eu acho que nós, como mercado, academia, todo mundo junto, a gente tem que enfrentar. Se a gente tiver que lutar com burocracia, a gente vai lutar junto. Eu acho que, de novo, para mim é sempre um chamado de união e com a convicção que vocês podem ter certeza que enquanto eu estiver nesse mercado, eu vou lutar para ele ser melhor. Eu digo isso muito, assim. É um lugar que eu tenho muito prazer em estar, eu não tenho obrigação nenhuma. Eu acredito na força da comunicação, acredito na força do nosso mercado, eu acredito no poder do que a gente faz e, acima de tudo, não tenho dúvidas que eu falo para vocês. Eu tenho família, né, que vem de academia, eu tenho respeito absoluto pelo trabalho que vocês fazem, e não só o respeito, como o apoio incondicional. Então, o que eu puder fazer para que a gente possa se ajudar, não tenho dúvida que a gente vai fazer. E eu acho que tem um monte de gente que acredita como eu. De novo, eu não estaria onde eu estou se não fosse pela academia. E eu repito isso com toda a tranquilidade do mundo para quem quiser ouvir, como eu repito isso todos os dias. Eu acho que é esse lugar. É o lugar de apanhar menos, né, e que as pessoas consigam entender um pouco mais. Sabe a brincadeira assim, quando vem um publicitário criticar que não tem mais propaganda boa, quase falam, então tá, você se aposentou, vem aqui. Te dou minha cadeira, faz 3 dias do meu trabalho para ver se você consegue fazer melhor. A gente tem que sair desse lugar de crítica e olhar para o lugar de construção. E, de novo, existe um desafio enorme em ser simples o tempo inteiro, porque as pessoas muitas vezes esperam coisas diferentes. Uma vez, eu vou dar um depoimento super pessoal, mas são das coisas que me transformam. Eu moro no mesmo apartamento que eu moro desde o dia que eu saí da casa dos meus pais para me casar. E existe um imaginário de que eu moro numa mansão de 400 mil quartos, eu não sei, deve ser um imaginário de alguma coisa, porque eu sou o CEO de uma agência. E uma vez eu fiz um pequeno encontro com algumas pessoas da agência em casa, a gente precisava conversar e tal, as pessoas olharam para mim, mas sua casa você entrou correndo, você saiu, eu brincava, você entrar correndo, você cai pela janela, então não entrem correndo e tal. Eu amo onde eu moro, eu não mudaria de jeito nenhum, assim, por nada. As pessoas me perguntavam, mas é só isso a sua casa? Assim, é isso? Mas eu não preciso de mais nada do que isso, até porque eu precisava de um chuveiro e de uma cama, basicamente. Mas entendam o tamanho do, quando eu falo que é difícil ser simples, o tamanho
do imaginário das pessoas que a gente mesmo construiu com o passar do tempo. E para desconstruir tudo isso é um processo muito longo. E eu falo essas coisas abertamente porque, veja, é a coisa mais simples do mundo que eu estou dizendo, para mim é meio que óbvia. Eu não sou melhor ou pior que ninguém se eu tiver uma casa maior ou menor, mas eu sou muito pior se eu não criar condição para que todo mundo possa ter uma casa, para que todo mundo possa se desenvolver, para que todo mundo possa estudar. Então é ali que tem que ser o nosso foco, é muito menos sobre a gente, muito mais sobre nós. Muito bem, a gente tem vários comentários aqui, né? Eu acho que a gente tem um compromisso também com a hora, né, gente? Então, talvez não dê para a gente avançar muito, mas muitos comentários aqui sobre muito legal a reflexão. O pessoal, o Edu comentando a do interior, né? Que as faculdades voltaram aí a encher um pouco as salas de aula. O Vitor também comentando sobre essa ânsia, né, dos estudantes, de logo assumir protagonismo também, né? Então, acho que é legal também pensar nessa. Por isso que é importante ter esses momentos de capacitação, de evolução, como você comentou, falando do repertório, né, do quanto é importante a bagagem, enfim, muitas trocas aqui. Até a Nívia também deu uma dica aí para o Fabrício, né? Muito legal aqui os comentários. E também aplaudindo aqui, o Josué comentando aplaudir de pé, né? A fala da Márcia aí sobre essa questão da simplicidade. Então, justamente, já são 3h26, né, Mel? Então, acho que a gente precisa começar já a finalizar, é isso? Mais alguma pergunta, algum comentário? Pessoal, antes de finalizar, só lembrando aqueles que estão aqui no grupo para colocarem o nome Isso. da instituição e o e-mail aí no chat, para que a gente possa fazer a emissão do certificado. Isso é válido para o nosso currículo Lattes, tá? Então, não se esqueçam de fazer isso. Temos uma Quero pergunta agradecer. do Mel, Mel, Será que dá tempo? desculpa aí, mas o Mel, eu acho que o Eric quer fazer uma pergunta. Acho que cabe aí rapidinho, dá tempo? A gente só tem 2 minutos, tem que falar o nome do patrocinador e agradecer esse bate-papo maravilhoso, porque a Márcia foi incrível, quero conhecê-la pessoalmente. Obrigada aí, Vou Karen, adorar, também. vou adorar. Ó, se tiverem qualquer pergunta que não tenha dado tempo, se quiserem, eu mandei o meu e-mail aqui para vocês, eu estou à disposição, a gente pode trocar, a gente pode se conhecer e eu estou à disposição para a gente conversar o tempo que for preciso, porque acreditem, eu aprendo muito mais e sempre com vocês. Então, eu estou super à disposição, meus contatos estão aí, assim, a gente não estoura o tempo e não leva bronca, porque senão a gente vai levar bronca, que eu já entendi. O Zé Maurício aqui, ó. Muito Ô, obrigado. Zé, Você está cada dia melhor, hein? ô, Zé, Parabéns. querido, obrigada, querido, não vi que você estava aí, ó. Um beijo, obrigada, querido. Josué, com você pode encerrar? Alguém quer falar urgente ou quer colocar aqui no chat? Pessoal agradecendo. Josué, deixo com você. Ok, meu áudio estava fechado aqui de novo, gente, desculpa. Bom, a gente agradece muito, né, a Márcia e a Karen pela presença e todos os professores, coordenadores, né, que estiveram aqui acompanhando. A gente acha esse momento extremamente importante. Todos nós aqui também, eu também, né, tive mais de 30 anos aí em academia, sigo sendo professor e a gente sente a importância e a relevância desses encontros. Tá? Eu vou pedir desculpas aqui, gente, que a gente meio que ensaiou ao vivo nessa primeira edição e era para eu ter apresentado a Karen, que foi a nossa mestre de cerimônias hoje, e eu acabei atropelando aqui o roteiro. Então, Karen, peço desculpas aqui na Imagina, frente. o Regi me apresentou, Josué, fica tranquilo. E Obrigada. vou aproveitar para lembrar, né, a todos do nosso próximo encontro. No dia 9 de abril, teremos a segunda edição do Academia PP. Já temos convidado definido, é o Cláudio Calim, fundador e presidente da Tech Soul, né? Então, muito em breve, a gente vai abrir aí o processo de inscrição para esse nosso próximo encontro. Agradecer mais uma vez a Márcia, a Karen, a Melissa, a toda a nossa equipe. Acho que foi uma grande abertura de Academia PP para esse ano. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Obrigada a Gente, todos. obrigada, viu? Boa tarde para vocês. Muito Boa obrigada mais tarde. uma vez. Obrigada, PP.
Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.